Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 20. Faremos a exposição desse salmo. No culto das 8 horas, eu falei aqui sobre Deus cura as nossas amarguras. Se você entrar amargurado no ano novo, você não vai para frente. Deus tem que curar você. Depois, por incrível que pareça, um estudo inédito que eu dei aqui foi cura para a impaciência. Eu sou uma autoridade nesse assunto e eu falamos sobre isso aqui. Agora, eu quero expor para vocês um salmo que fala que nós precisamos, como igreja, aprender a oração da guerra. Amém? Amém. Vocês não entenderam, mas eu vou explicar, tá? Vocês disseram amém pela fé, mas tudo bem. Vamos, para entender o Salmo 20, salmo escrito por Davi, é um salmo didático. Vamos ler juntos o Salmo 20, bem forte, o que é que diz aí? O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se todas as tuas ofertas e manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em o nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Nós, porém, nos levantemos e nos mantemos de pé. Versículo 9, vamos ler juntos? Ó Senhor, dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamarmos. Veja que esse salmo tem o título aí, oração a favor do rei. Esse salmo foi composto por Davi. E Davi então pega essa composição musical, entrega para o mestre do canto e diz: ensina o povo a cantar isso aqui. No versículo 21, ou no capítulo 21, Davi compõe outra peça ao mestre de canto e diz: ensina o povo a cantar isso aqui. O Salmo 20 é um salmo que deveria ser cantado e orado antes de sair para a guerra. O Salmo 21 deveria ser cantado e orado depois da vitória que Deus iria dar. Chama a sua preciosa atenção, a sua mente esclarecida. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20, versos de 1 a 4. Davi, ao compor esses hinos, esses dois hinos, ele tem em mente a lei de Deus, a Torá de Deus. E a lei de Deus estabeleceu um princípio para os sacerdotes, que todas as vezes que Israel fosse sair para a guerra, teria que orar antes. E nós estamos começando o ano novo. Nós vamos partir, primeiro domingo, 2022. Eu não sei quantas pestes nós vamos ter que enfrentar esse ano. Peste perniciosa, inflação. Nós temos uma luta pela frente, uma batalha pela frente. E esse salmo é para você ler hoje e se apropriar dele. Tá certo? Deuteronômio capítulo 20 diz assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos
e vires cavalos e carros, o povo maior número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te faz sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizareis diante deles. Versículo 4, veio bem forte comigo. Pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Amém? Preste atenção. Em cima desse mandamento de Deus, Davi não fez, durante o seu reinado, nenhuma guerra que não fosse uma guerra mandada pelo Senhor. Certo? Se você for estudar as guerras de Davi, as guerras que Davi fez amando de Deus. Então selecione as guerras que você quer ter. A nossa guerra não é política, a nossa guerra não é ideológica, a nossa guerra não é econômica, não é ecológica, a nossa guerra é o quê? Espiritual. Espiritual. E agora, não é Davi que é o nosso rei. Quem é o nosso rei? É Jesus. A gente canta aqui, o nosso general é Cristo. Então, sob o comando de Jesus, o nosso rei, nós vamos entrar esse ano, já entramos nesse ano, e nós vamos guerrear as guerras que Deus colocar diante de nós. E você não pode ter medo, porque o Senhor vai adiante de vós. Amém? Então Deus já está lá na frente, Deus já está no fim do ano, nós estamos aqui ainda. Todo o caminho que nós vamos enfrentar, todas as lutas que nós teremos que enfrentar esse ano, Deus já vai enfrentar por nós. Ele vai guerrear por nós. Agora, o Salmo 20, ele pode ser dividido em 3 partes. Versos de 1 a 5, Davi, o povo ora pelo rei. Primeira divisão do Salmo. Depois, versos 6 a 8, o rei revela a sua fé para o povo. E o verso 9, o rei, junto com o povo, faz essa declaração do verso 9. Ó Senhor, dá vitória ao rei, responde quando clamarmos. E aqui está a dobradiça do texto, porque a partir dessa expressão do povo, juntamente com o rei, é que Davi vai colocar para nós 8 motivos para nós orarmos para as guerras que nós vamos enfrentar esse ano. 8. Vocês estão entendendo ou não? Estou me esforçando, tá? Jesus é o nosso rei. E sob o seu comando, batalharemos todas as guerras do novo ano. Sob o comando dele, nós vamos invadir as nações com o poder do Evangelho, com a pregação da palavra, com generosidade, com amor, com misericórdia, com compaixão. Sob o comando, nós vamos avançar. E aqui, o que é que nós somos ensinados a pedir? Versículo 1. O Senhor te responda no dia da tribulação. Que o Senhor escute a mim e a você no dia da tribulação, no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Nós vamos ter dia de tribulação. Nós vamos ter dia de lutas, de angústias. Pode ter certeza que assim como passamos nesses últimos 2 anos de pandemia, muitos dias tristes, muitos dias maus, muitos dias de angústia, nós teremos esses dias também.
E sabe o que é que Davi está dizendo aqui? Ele diz: o Senhor te responda no dia da angústia. Então no dia da angústia não é para você reclamar, no dia da angústia não é para você procurar culpados, no dia da angústia é para você orar a Deus. Segundo pedido, que o Senhor nos proteja e nos preserve diante da guerra. Segunda parte do versículo 1, o nome, lê comigo, o nome do Deus de Jacó te eleve em... Então você vai pedir para Deus responder. No dia da angústia, você vai pedir para Deus assim: Senhor, me proteja, me guarde. Tu és o Deus de Jacó, o Deus da eleição, o Deus da compaixão, o Deus dos crentes errados, falho, o Deus das promessas, o Deus que quer nos abençoar. Tu és o Deus de Jacó. Que o Senhor nos preserve, que o Senhor nos guarde. O nome do Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios capítulo 18, versículo 10. Provérbios 18, versículo 10. O que é que diz a palavra de Deus? Vamos ler bem forte aqui. Olha para a tela, está aqui, ó. Olha para mim, veja que coisa linda. Venha, olha para mim, olha para cá. O versículo é coisa linda, não sou eu, o versículo. Lê o versículo, o que é que diz? Torre forte, Então, nesse ano de guerra, de batalha, se refugie em Deus, esconda-se nele, não inventa nada, seja crente simples, raiz, se refugie em Deus. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente nas... Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então ore por isso. Ore para que o Senhor lhe ouça no dia da tribulação. Ore para que o Senhor te proteja e te preserve durante a guerra. Terceiro lugar, versículo 2. Olha que coisa linda, versículo 2, lê comigo. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Terceiro pedido, que o Senhor nos envie a sua ajuda do céu. Nessa batalha nós precisamos de ajuda o quê? Sobrenatural, divina. Nós precisamos da ajuda do Todo-Poderoso. Você não vai vencer essa batalha, você não vai passar pelas lutas, pelas pelejas desse ano novo que começa, se você não tiver a ajuda de Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele, é dele. Não confieis em príncipes, nem filhos de homens, em quem não há salvação. Confia em Deus, Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Você vai ouvir tanta notícia ruim esse ano, tanta coisa ruim. Se você não confiar em Deus, se você não crer na ajuda sobrenatural de Deus, o seu coração vai temer de más notícias. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que está refugiado no Senhor, não tem medo de notícia ruim. E lembre-se, o mal que intentarem contra você, Deus poderá transformar em bem, porque Ele é o Deus da providência. É o Deus da providência. E Ele reina. E os olhos deles estão sobre nós, todos os dias do ano. Você acredita nisso ou não? Então vamos lá para Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11, por favor, veja o que diz o texto.
Versículo 10 diz assim, Deuteronômio 11, 10: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, que tinha muita água, onde você semeava e a vossa semente com o pé regava e nascia uma horta. Não, esse ano vai ser difícil. A terra que eu estou dando para vocês é uma terra que vocês dependem do sobrenatural. Do sobrenatural. Mas veja que promessa linda. Versículo 12, o que é que diz aí? Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela, desde o princípio até o fim do ano. Os olhos do Senhor. E esses olhos aí são os olhos da providência. São os olhos da onisciência de Deus. Ele conhece você, Ele sabe o que você precisa. E os olhos dele estarão em nós. Que o Senhor nos escute no dia da angústia. Que o Senhor nos proteja e nos preserve durante a guerra. Que o Senhor nos envie a sua ajuda do céu. Mas no versículo 3, Davi diz que o Senhor também aceite a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto, a nossa gratidão. Veja o que ele diz aí, Salmo 20, versículo 3, o que ele diz aí? Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Que Davi está pedindo aqui: Senhor, não rejeite o meu culto, não rejeite a minha adoração. E todos nós sabemos que, tendo Jesus como nosso general, Ele também é o nosso sumo sacerdote, é o nosso mediador, e através dele nós temos acesso ao Pai, e por causa dele nós recebemos o Espírito de adoção, que nos ajuda, porque nós não sabemos orar, nem adorar como convém, mas Ele vai nos ajudar na nossa fraqueza, e Ele vai interceder por nós. E que a sua vida no meio da guerra, no meio da batalha, seja uma vida de oração e de adoração, de louvor, de gratidão, meu irmão. Amém? Quinto lugar, versículo 4. Vamos ler juntos? Salmo 24, o que é que diz? Conceda segundo o teu coração e realize. Que coisa linda. Que o Senhor cumpra os seus planos na minha vida e na sua vida. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Veja Deus na sua vida. O que Davi está colocando aqui é de uma profundidade. Ele diz assim: que os teus desígnios realize, mas não são alguns, que todos. E você sabe que os desígnios de Deus, que a vontade de Deus, que os planos de Deus vem acompanhado da sua sabedoria, venha acompanhado da sua compaixão. Por isso que o profeta Jeremias, amando de Deus, escreve para o povo da Babilônia e diz claramente: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Senhor, cumpra em mim a tua vontade, cumpra em mim os teus planos, faça a tua vontade na vida da igreja de Pinheiros, na minha vida, na vida da igreja. Nós queremos viver os teus planos, queremos viver. Se você vai estudar as guerras do Senhor, as estratégias de Deus, são cômicas, são variadas. As estratégias de Deus são diferentes. Sabe por quê? Porque quem vence a batalha não é a estratégia. A vitória vem do Senhor. É tão bonito você ver
as guerras que Davi fez, todas as guerras que Davi fez, ele fez as guerras que o Senhor mandou. E sob o comando de Jesus Cristo nós temos essa guerra desse ano, a guerra do avanço do reino, da sua família, da sua vida pessoal. Somos a igreja de Deus, somos o povo de Deus, e que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. Sexto lugar, no versículo 5, irmãos, lê comigo, o que diz? Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. O que nós somos ensinados a pedir aqui? Davi está dizendo que o Senhor nos ajude a regozijarmos na tua salvação. Sabe por quê? Porque quando o rei ora com o sacerdote, ele está obedecendo a Deus, porque aquela batalha já está ganha. A batalha já está ganha. Não existe derrota espiritual para o povo de Deus, não existe. A igreja está avançando. Cristo está santificando a sua igreja, Cristo está purificando a sua igreja. Não deixe que ideologia, que política interfira na sua teologia. A igreja é de Jesus Cristo, Ele edifica a sua igreja, Ele cuida da sua igreja, Ele está dentro da sua igreja, a sua igreja avança. Que nós nos regozijemos nisso, que nós nos alegremos, porque nós somos o povo vencedor, a vitória já está garantida. E nós não iremos sair do ano de 2022 derrotados. Sétimo lugar, versos 6 e 7. Diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Irmãos, esses versos 6 e 7 diz que nós devemos orar, porque é o Senhor que nos dá a vitória. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todos venceram pela fé. E Davi está colocando aqui, ele diz: agora eu sei que o Senhor salva, é o Senhor que salva, é o Senhor que responde. E Ele responde com uma ação poderosa, porque do seu santo céu, com vitoriosa força da sua destra. Preste atenção que a força de Deus é uma força vitoriosa. Não é a força da derrota, é a força da vitória. É a força que nos capacita a enfrentar todas as dificuldades e permanecer fiéis a Deus, firmes em Deus. Irmãos, a igreja não pode esquecer, estamos servindo ao Deus incomparável. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis? Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é a dimensão do poder do seu Deus? Qual é o Deus que nos salvou? Qual é o Deus que cuida de nós? Qual é o Deus que nos sustenta? Esse Deus. E nós temos que olhar para Ele e ter a convicção de que a vitória vem dEle. Você pode preparar o cavalo, você pode ter um machador, um árabe puro, mas com Deus, até com pangaré a gente vai, de jumento. A gente vence tudo.
cruza a linha final, você vai ver. Deus está conosco. Então esse espírito de derrota, de morte, de destruição, não pertence ao povo de Deus. Não pertence. Pastor, isso é triunfalismo? Não, é verdade bíblica. Porque em Cristo somos mais que vencedores. E tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Por fim, em 8º lugar, veja no versículo 8. Lê comigo, 28, o que diz? Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos o quê? De pé. O que significa isso? Vamos pedir a Deus, vamos orar a Deus, esse Deus que não somente nos dá a vitória, mas o Senhor que nos mantém de pé. De pé. Quem pensa que está de pé, cuidado para que não. Mas eu não penso que eu estou de pé. Eu estou de pé porque Cristo me colocou de pé. Ele me levantou. E se você cair esse ano, Deus vai te levantar. Porque Ele não larga você. Ele não solta você. Nós estamos nas mãos dEle. Ele é que nos carrega. Diferentemente dos ídolos, os homens carregam os ídolos. Os ídolos estão presos aos templos, aos altares. Mas nós não. Deus é que está nos carregando nos seus braços. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, que Deus sempre nos conduz em triunfo. E aí, qual é a conclusão do Salmo? Versículo 9. Se nos versos de 1 a 5, o povo ora pelo rei, se nos versos 6 a 8, o rei dá o testemunho, no versículo 9, o rei se junta com o povo. E o rei está dizendo para o povo, está dizendo para mim e para você nesta manhã: ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Se você for para o Salmo de número 2, por favor. O Salmo de número 2 é um salmo que fala do reinado ungido de Deus, Jesus Cristo, filho de Davi. E esse salmo é de uma beleza profunda, porque ele começa dizendo: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra quem? Contra o rei, contra o Senhor, contra o seu ungido. E eles dizem entre eles lá: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Sabe o que Deus faz? Versículo 4: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor o quê? O zomba dele. Está com medo de comunista? Está com medo de chinês? De russo? Quem é maior? É Jesus ou é Putin? Hein? Aquele baixinho lá da Coreia do Norte está com medo daquele baixinho, aquele tampinha. Está com medo de quê? Vai não sei o quê, a nova ordem mundial. Meu irmão, Deus está no trono. E nós, como igreja, temos que trabalhar para implantar o reino dele. E ele está conosco. E um dia, você pode ter certeza, porque o próprio Deus, na figura de Jesus Cristo, faz essa declaração: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferros as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, baixa a bola. Deixai-vos advertir, Supremo Tribunal Federal. Deixai-vos advertir. Quer parar de proibir de ler Bíblia? Quem são vocês? Está com medo de quê?
Senhor reina. O Senhor reina. O Senhor reina. Tá bom, né? Estou fazendo um esforço danado aqui, estou até suando aqui. Vocês entenderam o que Davi está, a mensagem que Davi está mandando para a gente aqui? Nós estamos começando esse ano certos de que vamos orar por essa batalha. E essa batalha será ganha na oração. Nós vamos avançar, nós vamos crescer. Povo de Deus sempre crescendo, sempre avançando. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando, avançando. Amém?